Sejam bem-vindos ao Abotcast, o podcast da Associação Brasileira de OTTs e Streaming. Hoje com o meu novo amigo, Christopher Toia. Toia, muito obrigado pela sua Obrigado, participação, Marajá. pelo seu tempo. O Marajá, do LinkedIn, pelo menos foi aí que eu conheci. Toia, de onde veio o Marajá? Cara, o Marajá foi uma provocação que eu fiz na época em que eu era mentor de startups, mentorava no Distrito, tinha minha própria aceleradora, e eu percebi o seguinte: os founders já vinham com o rabo entre as pernas, eles já vinham reclamando, não, porque no Brasil eu não consigo investimento, porque é isso, porque é aquilo. E, na verdade, os negócios não prosperavam por pura incompetência, por imperícia, né? O nosso Ah, papel lá é curar a imperícia, incompetência só Deus, né? é, E aí eu comecei a adotar isso, porque eu falava, cara, de algum jeito as pessoas sobreviveram aos anos 80. Quem não era nascido naquela época, busca aí Caçador de Marajás, que era a campanha do do Collor. Exato. Collor, que ele falava que É. teoricamente o Brasil estava como estava por causa dos Marajás. Vimos que não era o caso. Então foi só uma provocação de que a instabilidade ela faz parte do mercado. Todo mercado tem suas características positivas e negativas. Então, se você fizer o seu, já é uma grandíssima coisa. Beleza. Cara, você tem um rolê bem denso, bem complexo. Eu fiz umas anotações aqui. Você tem 20 anos de experiência em tecnologia, já foi CTO, já fundou startup, já quebrou, já se reinventou e agora você traz para o mercado uma maneira revolucionária aí de fazer negócio, né, de trazer negócio. Então, para entender essa cabeça complexa, eu queria te levar agora para os anos de 1990, mais ou menos, Sim. e parafraseando o Galvão Bueno, como era o menino Toia e como a tecnologia entrou aí dentro disso para a gente criar esse contexto, esse roteiro aí. Vamos lá. Eu acho que se alguém pegasse, se houvesse LinkedIn nos anos 90, provavelmente alguém falaria esse cara da geração Z, né? Eu fazia tudo que um sujeito da geração Z hoje faz, né? Então, naquela época eu ganhei um computador, ganhei um IBM Pentium 100, né? A gente reclama hoje aí dos i7, pô, Pentium 100 era o fim do mundo. Fim do mundo não, era sensacional. 486 que era ruim na época. E eu olhei e falei, cara, interessante essa máquina, eu posso fazer tanta coisa, eu posso escrever texto, eu posso criar desenhos, né? Isso enquanto eu estava descobrindo. Aí eu comprei um livro de programação. Falei, cara, como é que eu crio essas coisas que tem aqui dentro? Porque a gente sempre na época, e ainda hoje, a gente é ensinado que para você construir alguma coisa, você precisa de uma estrutura gigantesca. Então, imagina nos anos 90, você precisaria ter um escritório, ter uma indústria. E aí eu percebia que eu conseguia criar qualquer coisa programando. E aí eu comecei a desenvolver sites, porque não tinha nada na época. Você não tinha redes sociais, você não tinha nada, você não podia criar um vídeo. Para você criar um Aham. vídeo, você imagina, nos anos 90, o que era necessário. Então eu comecei a me expressar através de website pessoal e eu construí uma plataforma, inclusive com um código muito porco que eu achei lá no meio Tá. dos torrents da vida, e eu construí uma plataforma de marketing digital, de banner exchange na época, não era nenhuma novidade, era um copycat de um produto americano e deu muito certo. Então eu comecei a empreender, desenvolvi, levei muito tempo até conseguir produzir alguma coisa que prestasse. Esse foi o comecinho. Então legal, criei um negócio, deu certo, né? Praticamente não havia nada. Depois segui como programador mesmo. Eu comecei sozinho, desenvolvendo software, depois cresceu, virou uma fábrica de software. Esse foi um negócio que eu conduzi aí por mais de 10 anos. Depois eu entrei no mercado de startup como CTO, né? E basicamente assim, é só uma troca de etiqueta, porque o que eu fazia era Entendi. exatamente a mesma coisa. Eu entrei numa health tech, e foi sensacional, porque foi o maior fracasso da minha vida, e foi revolucionário, porque eu sempre tive uma mentalidade técnica. E aí eu entrei numa health tech, o CEO era médico, pensei, cara, tô feito, cara. O negócio tem financiamento. O CEO é médico, tô Uhum. bilionário. A gente ficou em torno de uns 10 meses desenvolvendo um software sensacional, montei uma equipe de ponta, chegou para o mercado só 13 usuários. Eu falei, cara, era mais fácil ter pagado um almoço para cada um, o pessoal ia ficar mais feliz. Mas por que isso foi muito importante na minha vida? Porque eu achava que tecnologia era tudo. Para mim era isso. Se eu tenho a melhor tecnologia, automaticamente eu estou bilionário. E vi que não era. Então entrei numa aceleradora, aprendi modelo de negócio, aí que eu desenvolvi
essa abordagem do chamado CTO as a Service, que não é um conceito totalmente novo, né? Sempre houve o CTO interino, o CEO interino, enfim, só que o formato de entrega ele era diferente. Então a gente escalou bastante e depois, naturalmente, a gente vai acumulando equity, né? Equity é participação societária de qualquer empresa. Eu falei, cara, legal, tô com um monte de equity, o que eu faço com isso agora? Fui para o Venture Capital aprender o que fazer. Então, basicamente, você percebe que a minha vida toda foi pautada pelos problemas. Então, legal, eu tinha um problema de me expressar, pô, beleza, comecei a criar site. Pô, agora eu quero construir alguma coisa, fui aprender a programar. Pô, agora criar a fábrica. A fábrica de software foi a única coisa sem surpresa nenhuma, foi totalmente óbvia e chata. Mas daí para frente é sempre isso, eu era exposto a um problema e falava, cara, o que eu posso fazer para não ter esse problema novamente? E assim, teve alguém que te levou para a área de tecnologia ou foi assim uma sem intenção? Porque assim, no meu caso, por exemplo, se fosse depender de mim mesmo, eu não estaria na área de tecnologia. Na verdade, eu fui para a área de tecnologia porque meu pai começou a ter uma admiração absurda pelo filho do amigo dele. E eu queria fazer meu pai orgulhoso de mim. Então, assim, para fazer bonito para meu pai, eu entrei na área de tecnologia e comecei a fazer desenvolvimento de site, igualzinho, mesmo caminho que o seu. Desenvolvimento de site lá atrás, desenvolvimento de código. Então, assim, como começou essa parte de tecnologia? De onde veio essa visão aí, ou essa paixão dentro de você? Cara, acho que praticamente foi um espírito que baixou, porque eu não tenho ninguém de tecnologia na minha família, Tá. nenhum amigo meu tinha computador, eu só gostava muito de videogame. Eu gostava de videogame, gostava de carro, né? Aí eu pensava, cara, um dia eu vou ter uma fábrica de carro. Entendi. Ainda bem que eu não fiz isso, né? E, na verdade, assim, como eu gostava muito de videogame, eu via aquilo lá como um videogame fantástico. Só que eu percebi, depois eu começava a me perguntar, cara, mas de onde vêm os jogos? Pô, alguém tem que fazer esse jogo. Eu falei, aí eu baixei um software que criava jogos muito tosco, só que aí é sempre assim, você começa com algo tosco, depois vai se aprimorando. Eu comecei a desenvolver mod para jogos na época, a gente craqueava jogo também, porque os jogos não vinham para o Brasil, mesmo que você quisesse pagar, você não tinha como, né? Então, comecei a aprender muito nessa área e depois, naturalmente, aí eu precisei fazer algo para ganhar dinheiro. Só que mesmo quando eu construí aquela plataforma de banners, eu não construí para ganhar dinheiro, eu construí porque achava legal. E como a única alternativa que tinha na época era o Link Exchange, era em inglês, eu falei, cara, eu quero criar um em português. Tinham outros também em português, só que eu falava, não, eu quero criar um do meu jeito. Então eu criava meio que para mim mesmo e as pessoas usavam. Então não tinha modelagem de negócio nenhuma, foi totalmente Go Horse. Eu vi no seu LinkedIn, cara, eu lembro na época, quando eu acho que era um pouquinho ali, um pouco antes da bolha da internet, que a Impacta era melhor que qualquer Impacto era faculdade, entendeu? O sensacional. pessoal viajava de São José dos Campos, onde eu morava, para ir para São Paulo e praticamente dormia ali, porque queria ser estudante da Impacta, porque você foi instrutor da Impacta Eu fui. por um tempo. E o detalhe é que eu nem consegui estudar lá. Eu queria também estudar lá, mas na época parece que tinha uma certa restrição. Imagina, eu tinha 16 anos e eu virei instrutor quando eu tinha 19. E o incrível é o seguinte: a Impacta ela foi uma das escolas mais famosas dos anos 90, começo dos anos 2000. E era muito difícil você dar aula lá, tanto que não era nenhuma intenção minha dar aula lá. Só que, como eu já era um programador muito avançado na época, tinha uma turma lá que era de jovens. E Entendi. tinha um certo choque cultural entre, né, os professores tradicionais e os jovens. Aí eu era o único cara que sabia falar a linguagem deles e dominava muito algoritmo, lógica de programação, tanto que eu entrei lá, obviamente, sem ter diploma universitário, coisa que eu não tenho até hoje. Mas, assim, teoricamente, para você entrar lá, você tinha que ter diploma, você tinha que ter certificações, porque MBA não era uma coisa muito comum, né? 2001, 2002 não era comum. Então foi isso, né? Acho que eu sempre falo, em vários momentos da minha vida eu fui a última opção, e ser a última opção te dá um poder gigantesco. E aí você entrou na PUC e você largou. Larguei, fiquei 2, 3 anos lá, mas não que fosse ruim, era legal, gostava muito de ir lá, mas chega uma hora que você fala o seguinte, cara, para que você faz faculdade? Você faz para duas coisas, para você aprender, só que eu já sabia. Imagina, quando eu entrei lá, eu já tinha uma empresa, eu tinha inclusive vendido a empresa.
Não que fosse uma grande coisa, mas já era alguma coisa. Eu já sabia programar muito bem. Aí eu aprendi lá, lógico, eu me aprofundei mais em matemática, isso foi muito bom. Só que entre estudar e tocar a minha empresa, meu amigo, eu vou tocar a minha empresa. E aí, pelo que eu entendi, em 2007, aí você entra no terreno de Aí, streaming, né? aí eu entro e entro aleatoriamente, porque foi assim, imagina, eu tinha uma fábrica de software e a gente era conhecido por conseguir criar qualquer coisa. Você trazia qualquer coisa para a gente, falava, eu quero fazer um negócio igual a esse. A gente pegava e fazia. Aí eu conheci uma pessoa que era da área de TV tradicional mesmo, tanto que eu ia no escritório dele, tinha aquela famosa Betacam, sabe? Aquela câmera gigantesca, assim. E o cara me contava, me mostrava, falava, cara, é o seguinte, eu quero criar uma TV pela internet, só que eu não quero... não quero, porque na época tinha o streaming da Microsoft, que era, eu Sim. falei, cara, você quer transmitir ao vivo, sobe o streaming lá e já era. Só que naquela época, não sei se você lembra, cara, tinha uma limitação gigantesca no streaming, era caro pra caramba, a Não tinha qualidade era infra, né? horrível. Nossa. Só que o que ele queria? Ele queria criar uma Netflix na época. Ter vários programas que você consome on demand. Ele falou, cara, eu quero isso. Aí eu olhei e falei, cara, se a gente colocar isso num streaming Microsoft, vai ficar caro demais. Possível. Então o que eu falei? Cara, é simples, eu vou desenvolver então um CMS, né? Que aí eu troquei o nome, eu chamei de VMS, eu só troquei o nome. Agora, Vídeo. Video Management System. E ele consistia no seguinte, né? O algoritmo é extremamente simples. A gente subiu o vídeo era FLV, né? Era o Tá. tempo do Flash. E esse vídeo, o que a gente fazia? Qual que era o problema? Se eu colocasse o vídeo numa storage só, aquela storage, imagina, não tinha Amazon, não tinha absolutamente nada na época. Então estourava fácil a banda. Então o que a gente fazia? E outros vídeos ocupavam muito espaço, quer dizer, muito assim. Não tinha tanto. Não Não é tinha igual hoje. espaço, né? Mas assim, o que a gente fazia? A gente subia os vídeos e conforme o vídeo era demandado, ele ia se replicando em vários storages. Então, assim, vídeos com alta demanda ia se replicando e vídeos com baixa demanda iam voltando. Você criou uma CDN. Eu criei uma CDN do zero, no zero, usando Apache, tudo tosco, assim, PHP, né? Então, cara, era isso. Aí quando você conectava, o que acontecia? Por que não dava overload? Você conectava no servidor, então eu jogava conexão para você. O outro que entrava em outro nó. Então ficava esse balanceamento simples, tosco, só que, cara, super suficiente para você mandar transmitir vídeo com a qualidade da época. E o que era a qualidade da época? Eu lembro que o pessoal tinha muita dificuldade, por exemplo, com o tamanho de arquivo, porque eles codificavam em 48 kHz a amostragem. Só que, cara, na época não tinha placa de som de 48. As placas boas eram de 44, era qualidade CD, e a maioria. E fora, cara, o pessoal usava aquelas caixinhas Sound Blaster. O que eu fiz? Eu baixei a amostragem para 22, só que o vídeo eu deixei bom. A qualidade desse era 480p, que já era ótimo, porque nessa época, você lembra? O DVD era uma grande coisa. Sim, você praticamente colocou o Winamp de áudio e um vídeo bacana. Exatamente. Então, cara, funcionava bem. Então, criei uma aparência bonita de menus. Então, você navega. Era tipo um Netflix bem old school, assim. O fato é que funcionava. E a gente criou uma TV mesmo, aberta, com conteúdo. Tinha conteúdo de comédia, tinha meio que notícia. Só que não notícia assim, que seria um canal do YouTube hoje em dia. E na época o YouTube era bem tosco, cara. Travava, o som era ruim. Então a gente criou um negócio diferenciado. A nossa ideia era criar isso para o público final, só que no final, o que aconteceu? As empresas começaram a comprar e usar isso como um repositório interno de treinamento e tal. A fato é que funcionou, né? Você imaginava, quando você começou essa empresa, você imaginava onde ia chegar o vídeo do jeito que chegou hoje ou não? Cara, eu imaginava, assim, tanto imaginava que a gente usava isso no pitch. A gente falava o seguinte, cara, a 4G, não havia 4G na época. Então eu falava, 4G, ela vai substituir a forma com que a gente consome conteúdo. Então o rádio vai perder espaço, o rádio, né? Esse rádio que a gente tem no carro, quer dizer, tem carro que nem tem mais rádio. A TV, né? O broadcast normal, o canal aberto, isso vai perder espaço para uma transmissão livre não regulada. Porque a gente falava muito na época, como é que a gente vendia um troço desse? A gente falava, cara, vamos lá. Igreja adorava isso aí. Cara, imagina o seguinte, você não precisa mais alugar um espaço num canal, você não precisa de uma concessão. Por quê? Você já tem o mais difícil, que são os espectadores. Isso quando a gente falava para a igreja. Eu falei, cara, o seu espectador já está aí, cara.
Então você não precisa usar um canal, você pode usar um canal seu. E é o que acontece hoje. Então o que você vê hoje no mercado? O poder foi para as mãos do produtor. Então, lógico, você vai pegar um YouTube, obviamente o YouTube tem um poder gigantesco, mas é diferente o posicionamento. Você não tem aquela escassez, né, que você tinha. Você tem canal. Então, cara, você tem o quê? 13 canais em São... Tinha, né? Nem lembro quantos tem hoje, quanto tinha na época, mas tinha 13 canais. Então, se não é um desses 13, você não entra em lugar nenhum. Cara, eu vejo hoje o vídeo. O vídeo criou... Pra mim, foi o grande booster do content creator. Ah, foi vídeo, sem dúvida. Foi vídeo. E até o gaming, cara. O gaming, é o que você falou. Todo mundo gostou de game alguma vez na vida, Sim. teve essa paixão. Mas eu acho que a explosão mesmo veio quando o pessoal começou a streamar. Ah, com certeza, cara. Inclusive, esse conceito de esportes É. veio da onde? Veio do streaming. Porque você tinha, né? Você tinha as lan houses. Eu era da época da lan house também. Só que a proporção que isso tomou com o streaming foi algo mundial, né? Eu lembro que você falou pra mim, a gente tava almoçando, você falou que tem um filho de 9 anos, né? Sim. E você falou que tava arrumando pra ele começar a streamar. Ah, eu tô treinando ele para isso. Eu tô treinando o meu filho para a profissão do futuro. Então, eu sempre falo, né, para todo mundo, se você for desenvolver uma curiosidade, desenvolva uma curiosidade que talvez possa virar alguma coisa. Então, na minha época, eram jogos que me levaram para programação. Hoje eu já não ensinaria meu filho a programar. Eu acho que hoje é muito mais importante ele aprender a editar vídeo do que aprender a programar. Eu tenho um filho de 9 anos também, né? E eu fico sempre nesse conflito em casa, né? Será que ele tá pronto pra fazer um streaming? Como que você vê isso? Qual que é seu lance aí, cara? Porque eu fico pensando, eu falo, cara, e será se ele vê um negócio escrito ali? Se alguém mandou uma coisa? Será que ele tem cabeça pra tratar com isso? Como que você trabalha isso? Eu trabalho muito assim, ele é o ator, mas o administrador sou eu. Ah, boa. Então, por exemplo, quando a gente pega um podcast como esse, você vê qual que é a diferença de um almoço para o podcast? A diferença é que não tem um prato aqui e você tem câmeras, né? Então, quando você faz o streaming, se você observar as crianças jogando em rede, elas são extremamente naturais. Então, o que eu faço com meu filho? Simplesmente eu ligo, eu nem faço ao vivo, né? Eu edito, né? Porque a entrega lá tá melhor desse jeito. Então, assim, tem eles, os amigos deles, te grava no OBS, depois eu edito, subo lá no canal dele, e beleza. Fica um esquema entre as crianças, eles vão brincando. Só que o interessante é o seguinte: as pessoas, isso tanto criança quanto adulto, as pessoas são extremamente interessantes quando estão num momento descontraído. Então, se a gente conseguir transferir essa descontração para um canal, fica um negócio muito legal. Vejo ele brincando com os amigos lá, cara. É muito interessante você ver a dinâmica dos caras, porque tem cara que ele nunca viu na vida. Sim. Né? Tem amigo lá, na boa, tem amigo da escola que nunca foi em casa. Mas ele pega o tempo inteiro, e é WhatsApp, né? Pô, vamos jogar, vamos jogar. E aí você vê a dinâmica dele dentro do jogo, é diferente da dinâmica dele junto dos amigos. Ah, é diferente. Entendeu? A liderança, a estratégia. Eu lembro dele falando pra menina, falando, não, peraí, não, você espera aqui, a outra vai ali, não sei o quê. Então você começa a ver coisa boa também na cabeça deles. Ah, tem. Porque ele fala, cara, esse cara tá vendo ali estratégia, tá montando equipe, comunicação. Então é uma das coisas que eu tenho pensado. Eu falei, deixa eu conversar com o Toya para ver como que ele faz essa questão com o filho dele. É muito interessante você estar junto com ele. Ah, e é interessante e importante, porque hoje o que a gente vê, né? Muitas vezes os pais ausentes, então eles largam a criança no computador, isso não é saudável. Mas, igual você falou, olha que skills que a gente está desenvolvendo nas crianças, porque se a gente seguir o ensino tradicional, a gente vai criar o quê? Um monte de engrenagem. E olha só, os adultos engrenagem já não estão sobrevivendo hoje, imagina daqui 20 anos. Daqui 20 anos, um cara que não tem capacidade de comunicação e liderança, ele está não só fora do mercado, mas ele está praticamente fora da sociedade. A sociedade a gente está ficando cada vez mais difícil, mais complexo, mais automação. Então, por exemplo, quando a gente pega um game desse e desenvolve essa capacidade da criança de se comunicar, isso nenhuma escola ensina. Quer dizer, nem escola, nem faculdade, nem MBA, nada. Isso aí, com sorte, você aprende sozinho ou você vai num curso de uma imersão de expressão verbal, mas é muito difícil você conseguir desenvolver isso. Cara, depois disso, você começou a sua carreira de CTO. Porque você teve várias passagens como CTO. E
Na boa, como eu vejo você, meu pai era pastor voluntário, né, então meu pai era aquele que ele gostava de sair, saía andando, pregando, tudo quanto é cidadezinha ele saía pregando. E o propósito dele veio da dor que ele sofreu. Então eu imagino, hoje, você está evangelizando uma nova maneira de Sim. trabalhar, que a gente vai chegar lá, mas eu queria falar um pouco dessa dor, porque você entrou como CTO, tenho certeza que você apanhou bastante ali, mas você entendeu como a roda funciona. E isso que me chamou a atenção no LinkedIn. Eu acho que o primeiro post seu que me chamou a atenção foi um post falando, cara, o pessoal não entende o que faz o diretor, o que faz o gerente e o que faz o operacional. Cada um tem sua posição. Em uma linha, você conseguiu determinar exatamente o que cada um faz de uma maneira muito simples. E aquele post bombou. Vi que muita gente Foi, gostou cara. da clareza que você colocou aquilo. Assim, tava nítido que você já tinha passado por aquilo, que você já tinha apanhado pra caramba ali. Então eu queria que você contasse dessa sua dor aí, como você aprendeu com a dor a chegar, e começar a pensar nessa nova maneira de trabalho. Para começar, né, a governança, primeiro o nome já é horrível. Governança você já imagina que é uma jamanta. Mas é o seguinte, as pessoas acham que governança é algo muito complexo, difícil de implementar, e é natural, porque se não parecer complexo, não vende curso. Então, Entendi. beleza, vamos tratar que seja complicado. Mas de onde que veio isso? Como eu comecei a construir a minha empresa sozinho, eu não tive orientação nenhuma de governança, de como fazer as coisas. Eu sabia como administrar a empresa porque eu tenho familiares, né? Boa parte deles são empresários, então isso veio de série, mas Perfeito. isso é a parte burocrática. Então o que acontece? Quando eu construí a minha empresa, por todo o tempo em que eu trabalhei na fábrica de software, eu era o dono da fábrica, eu era programador, eu era vendedor, mesmo tendo equipe. Então eu fazia tudo que um mau líder faz. Ele intervém, ele faz isso, ele prefere executar ao invés de criar processo. Incrivelmente, quando eu fui para a aceleração, eu aprendi isso. O curioso é que eu aprendi e eu observava que ninguém aplicava. Isso foi uma das coisas mais sensacionais que eu aprendi com startup. As pessoas vão para o cohort, eles aprendem modelagem, só que no final eles fazem o que eles já queriam fazer antes. Então eles só usam o aval, seja lá de qual for a aceleradora, para fazer o que eles já queriam fazer, o que explica o insucesso de grande parte das startups. Não é o mercado que é ruim, criar startup não é difícil, é que o cara é cabeça dura mesmo. Ponto. E o que eu começava a ver? Eu começava a ver que a origem dos problemas das startups vinham da falta de governança. Então, o que eu fazia? Eu comecei, pelo menos no meu departamento, a dividir muito bem as tarefas. E dividir não significa excluir, não significa você subjugar o outro. Significa você utilizar o sujeito na posição que ele performa melhor. Então, o programador ele não quer participar da reunião com o CEO, ele quer pôr o fone e se concentrar, porque não sei se vocês já programaram. Cara, programar exige uma potência mental gigantesca. Então, se você interromper um programador, cara, isso causa um desastre na cabeça dele. Então, o que acontece? O programador ele tem que ter o quê? Tranquilidade e clareza no que ele tem que fazer. Aí vamos para a camada tática. Gerente. O que o gerente tem que fazer? O gerente ele tem que controlar no bom sentido, de manter a roda girando. Então, se tem um impedimento, ele vai lá e atua no impedimento. Ele também tem que garantir que todos os requisitos que o subordinado dele precisa para trabalhar estejam na mão. É isso que a camada de gerência faz. E a camada de direção é a camada estratégica. Essa sim está vendo o negócio, está olhando para fora. E quando alguma dessas partes deixa de fazer isso, é a mesma coisa que os seus rins começarem a fazer o trabalho do seu fígado. E começa, né? Um corpo doente faz isso, né? Então se falha, os rins sobrecarrega outra coisa e começa o problema. Isso é governança. Então isso aqui que eu falei, pronto, é governança, acabou. Se você pegar esse trechinho, MBA tá pronto já. Quando que veio o estalo do CTO as a Service? Isso daí veio inclusive da aceleração. Quando eu entrei lá, eu vou falar qual que era a minha intenção. Tinha uma fábrica, eu pensei, eu vou vender para esses caras. E só que eu entrei lá pensando no seguinte, cara, eu não tenho um negócio inovador, então eu não tenho nada. Eu cheguei lá realmente com a cabeça e as mãos vazias. E aí eu aprendi, primeiro a identificar problema, modelar, validar o problema, modelar uma solução
E eu fiquei perdidaço nas primeiras semanas, porque eu não tinha um problema-alvo. Eu sempre fui o quê? Uma fábrica. E eu resolvia problemas dos outros, mas eu não tinha um problema meu, eu não tinha um problema específico. E aí eu comecei a olhar em volta e eu vi que o problema das pessoas era justamente esse: eles não têm time de tecnologia. E primeiro eu tentei oferecer a fábrica, eles não queriam. Por quê? Porque o fundo de investimento queria o quê? Time interno. E eles não tinham CTO, e CTO muito caro, sempre foi muito caro. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou virar CTO de todo mundo, part-time. Então, eu fechei um, fechei outro. No fim do mês, eu já tinha 48 contratos. E aí, o que eu fazia? Eu estruturava o time para os caras. Isso foi muito bom, porque um dos problemas que se tem numa fábrica de software é que se você compra o profissional e aloca. Qual que é o problema? Se o cara não te paga, velho. Isso acontece direto, tá? Então o cara vai, não te paga na data, e você tem que ter um capital de giro muito grande para você ser uma consultoria, para você ter uma fábrica, né? E quando eu fiz isso, eu falei, cara, que massa, porque o risco está todo do outro lado, quer dizer, o time é dele, não é meu. Então eu posso ter 200, 300 programadores. A gente chegou no pico, isso em 2020, a ter 550 programadores na nossa gestão. Você imagina uma fábrica, lógico, tem fábricas que tem 500, mas imagina a dor de cabeça de você ter 550 programadores na sua folha de pagamento. Então eu falei, cara, foi daí que veio. Não veio assim do tipo, eu vou virar CTO as a service porque todo mundo quer um CTO. As pessoas não queriam CTO. As pessoas queriam montar o time, não sabiam como e não tinham dinheiro para pagar a fábrica. Monto. Aí que o negócio escalou. E como você fazia para conseguir achar esse pessoal? Onde colocava? Qual que era a dinâmica? Essa é fácil. Porque era o seguinte, né? Eu estava no ambiente de aceleração. Então, isso era no WeWork Labs, lá no WT Morumbi. Então, você imagina um coworking. E o que eu gosto muito de coworking? Por isso que eu falo, gente, aí nem entrando nessa história de home office, nem nada, mas quando você faz parte de um ecossistema, você faz parte de uma comunidade. Comunidade compra dela própria. Então, quando na época eu descobri que, cara, todo mundo lá tinha um problema, e eu falei, eu resolvo o problema, cara, é automático, isso corre nos corredores. Então, eu não precisava nem me deslocar para vender. Então, eu estava lá, eu sentava no sofá, alguém sentava do meu lado, não precisei fazer propaganda, tinha o Slack lá dentro. Então, eu falava, galera, eu comecei um negócio novo aqui, e as pessoas se ajudam nessas comunidades. É pena que comunidades como essa estão acabando. Tem pouquíssimas hoje. Na época era muito forte. Depois passou a pandemia, desmontou tudo, né? Mas foi assim que eu comecei. Depois a minha estratégia foi abrir novos hubs. Então, comecei no WeWork Labs, depois Cubo, Inova Bra, Distrito. Aí, onde tinha uma aglomeração de founder, eu me enfiava. E foi por isso que eu comecei a respirar muito a parte de negócios, porque eu não andava mais com programador, eu andava com founder. E isso também é uma dica que eu dou para as pessoas. A sua vida vai alavancar bastante quando você começar a andar com pessoas diferentes do que você faz. Então, até então, eu só andava com programador, eu andava também com o pessoal de agência digital, porque tinha muita sinergia. Só que quando eu comecei a andar com investidor, fundador, são outros papos. Então, por isso que hoje eu gosto tanto de andar em lugares diferentes, que é onde eu acabei caindo hoje com a OpenTal. Cara, eu sempre fui muito fã de coworking, né? Eu sou fã de carteirinha do WeWork, sempre tive o programa deles mensal, ia lá, eu já tive sala lá, já usei as mesinhas, e eu adoro esse ambiente, cara. Mas eu tenho visto que está crescendo de novo. Sim. Eu estou começando a entrar de novo em alguns WeWorks, porque eu acho que o legal do WeWork, cada hora que você vai, fazendo um merchan aqui, né? Cada hora que você vai, tem um lugar diferente para você trabalhar. Eu estou vendo que esse lugar começou a encher de novo. Você acha que essa comunidade vai voltar? O que eu vejo hoje, né? Primeiro, existe uma tendência de crescimento de espaço compartilhado de qualquer forma. Então, com certeza hoje a pessoa pensa 2, 3, 10 vezes antes de ter um escritório próprio, como eu já tive no passado. Na época não tinha opção, mas assim, hoje é impensável ter isso. Só que eu ainda não tenho visto movimentos de comunidades. Eu vejo sim que as pessoas vão para um espaço compartilhado, só que eu acho que ainda é necessário que se construa de novo aquele espírito de ecossistema, que é uma coisa que se perdeu. Isso existe ainda,
nos poucos hubs de startup que sobreviveram. Isso existe. Se você for no Cubo, por exemplo, a comunidade é muito forte. Mas antigamente não, antigamente isso era nos coworkings. Então Eu ainda lembro. tem um processo, e nisso que eu gosto até de ressaltar, até uma parceria que a OpenTal tem com a GoWork. A GoWork foi o primeiro coworking que eu frequentei foi a GoWork. E hoje a gente tem feito muito isso. Eu tenho levado o meu ecossistema para lá justamente para se misturar com o pessoal da comunidade da GoWork mesmo, que a maior parte lá são empresas de economia real, tem startup, etc. E é um movimento muito interessante porque, por outro lado, quando a gente fala em hub de inovação, os hubs têm acesso restrito, então não dá para você levar a gente de fora lá. Então, isso foi uma coisa que eu senti falta. Né? Tanto que hoje a OpenTal, especificamente, ela não participa de nenhum ecossistema de startup. Justamente por quê? Porque eles são voltados para uma comunidade restrita de startups. Eu falei, cara, eu tenho que levar para outro lugar, porque justamente eu estou construindo uma rede heterogênea. Não adianta eu ficar numa panelinha. Né? Panelinha é o que eu vivia há 4 anos atrás. Agora a gente praticamente tem um ecossistema nômade, a gente virou nômade. Cara, eu já falei para você, né? Imagina de novo, você como apóstolo andando no meio das ruas lá, né? Dos desertos, pregando a sua revelação. E como tem gente que vai atrás, os discípulos, tem gente que joga pedra, né? Então, eu vejo muita gente hoje que fala, pô, o cara CTO as a service, o cara tá fazendo é fatiar nosso salário, o cara tá fazendo é fatiar o nosso mercado. Como que um cara que pensa assim passa a pensar do jeito correto? Você já me explicou o jeito correto. Existe, Então, existe um como você jeito. convence esse cara de, cara, é o seguinte, não é nada disso, é assim, vem comigo e faz assim, confia. O que a gente precisa fazer, na verdade, não é nem convencer o sujeito, é É, simplesmente expor os fatos e a conclusão é por conta dele. Né? Mas quando a gente fala da questão do fatiamento, o que é esse fatiamento? Primeiro que não é exatamente um fatiamento, mas vamos pegar um caso de uma commodity, certo? O arroz que você... Arroz, nem arroz, vamos falar de café, porque a gente gosta de café. Né? Cara, você compra café vendido por quilo, por saca e por especificação, certo? Quando você compra isso. lá direto do produtor. E quando você é uma commodity, não interessa quem você é. Não interessa o seu nome, interessa só a sua especificação, certo? Isso é uma commodity. Quando você é CLT, você é isso. Depois, o que você tem? Você começa a ter as frações, certo? Os fracionados. O fracionado é a antiga gig economy. Então, eu pego algo grande, separo em porções menores, e isso daí é o fracionamento. É quando você compra o café lá no mercado. Quando você compra o café no mercado, importa a marca, importa a qualificação, mas ainda assim é algo barato. Tá? Quando a gente chega no café em cápsula, ou mesmo no café que você compra lá na Starbucks, você já está comprando o quê? A vantagem, o valor que aquele café te proporciona. Então, quando você vai para uma mentalidade dessa, você percebe o seguinte: você passa a ser um negócio de uma pessoa só, mas é um negócio. Claro. Então, ao invés de você ser vendido por quilo, você é vendido de que forma? Pelo valor que você proporciona. A questão é o seguinte: existe sim um esforço que você tem que fazer para sair de A para B. A grande maioria das pessoas não tem essa capacidade. Então, tá certo esse cara, por exemplo, quando ele fala, não, isso não é para mim. Só que quando o cara sente que está incomodado, que ele não quer ser isso, ele tem que saber o seguinte, que tem para onde ele ir. Que não, ele não precisa largar tudo, empreender, se arriscar. Ele consegue fazer a mesma coisa que ele já está habituado, só que de uma forma diferente, muito mais escalável. Então, o que a gente tem feito é isso, é separar a saca do café, daquele café ruim, do café bom, até chegar naquele café que você paga lá R$ 10 a xícara. Cara, eu acho que é tudo questão de realidade, né? Porque eu tive muito dessa mudança agora. Então, eu fiquei 20 e tantos anos trabalhando. Pô, primeiro a CLT, depois passei a PJ, já trabalhei até em cooperativa, tudo certo. Cara, nunca, por exemplo, fui encarando uma demissão, por exemplo. Para mim era impossível. Porra, não, eu sou o cara, eu faço isso, eu faço aquilo. De repente ela veio, como veio para muita gente hoje em dia. E aí você começa a ver no mercado um monte de gente boa,
disponível no mercado. Sim. E o cara começa a busca pensando lá atrás. É, Pô, cara, eu vou achar um emprego, eu vou de novo. E só que aquela coisa começa a não acontecer porque o mercado está mudando. Então, assim, óbvio que a pessoa, se ela tiver lá o seu colchão, ela consegue esperar pela que ela tenha aquela vida de antes, mas as oportunidades que chegam nessa vida moderna, vamos dizer assim, um fracionamento, são muito maiores. sim, E sim. você começa a experimentar algo que você não experimentava antes. A liberdade, a possibilidade de trabalhar diferente, né? A possibilidade de ficar mais com seus filhos, escolher para onde você vai, do jeito que vai fazer. Então, para mim, essa experiência foi muito válida. Foi muito Sim. válida. E tem uma diferença grande que assim, é natural. Não sei se vocês já ouviram falar que quando você está numa rodovia e tem um boi atravessando na sua frente e o boi está saindo da direita, nunca jogue seu carro para a direita, porque se o animal se assusta, ele tende a voltar para o lado de onde ele veio. É. Isso aí é um. Quem dirige em estrada já sabe disso. Mesma coisa quando esse animal é você. O que acontece? Quando você sofre, por exemplo, uma demissão em massa, qual que é a sua tendência? Você tentar voltar para onde você estava antes. Só que você tem que pensar o seguinte: o layoff, demissões, elas não acontecem porque existe o deus do layoff, porque Poseidon mexeu errado lá o tridente dele e houve um problema. Então, isso são resultados de movimentações sistêmicas. Então, se houve um layoff aqui, a outra vaga provavelmente não estará mais disponível e, se estiver, talvez não nos mesmos padrões que você está acostumado. Então, tem muito executivo de carreira que, quando foi se realocar, viu o salário cortado pela metade. Isso se houver disponibilidade de vaga. A grande questão é o seguinte: aquele ambiente que você estava pode ser que não existia mais, mas existem vários outros novos ambientes que você não explorou. Então tem muita gente com o mesmo problema. É impossível que o problema que você resolvia foi extinto. Isso não existe. A questão é que você tem que olhar para as novas oportunidades. E quando você olha para as novas oportunidades, você percebe que você tem vários diferenciais frente a outras pessoas do mercado, só que você não foi ensinado a se posicionar. Eu falo que a grande questão é o seguinte: as pessoas não sabem se posicionar. Como elas não sabem se posicionar, elas não acessam as oportunidades, porque problema tem, dinheiro tem, porque o dinheiro não desaparece. Quer dizer, eu não vi nenhum incêndio envolvendo cédulas de dinheiro. Pode ter inflação, mas não justifica assim um apocalipse zumbi. Para algum lugar ele vai, né? Para algum Pra algum lugar lugar tem ele que vai. ir. E se possível, ir para sua mão, né? Cara, falando em oportunidade nova, olhando essa parte que a gente estava conversando ali atrás sobre o Creator Economy, inclusive o LinkedIn agora, está sendo Ah, uma LinkedIn tá baita de voando. uma surpresa aí os vídeos de 2 minutos. Sim. O pessoal tá falando, não joga vídeo, isso aí é besteira, é o algoritmo que está fazendo com que isso, faça aquilo, em 2 minutos você não consegue passar nenhuma profundidade. Assim, me fala um pouco o que você pensa sobre isso e para onde você acha que essa economia nova está indo, para essa parte de vídeo. O que eu tenho. Isso já é um interesse meu, né? Então, chegou até num ponto que eu estou sempre fazendo alguma coisa nova. Então, se você me conheceu hoje, se você me perguntar daqui 6 meses o que eu estou fazendo, provavelmente eu estou fazendo alguma coisa nova. Mas eu tenho visto com muita atenção essa questão da Creator Economy, por quê? Primeiro que é um crescimento muito grande do consumo e as pessoas querem novos conteúdos. Elas estão ávidas por conteúdo. Por exemplo, hoje eu não fico mais no Netflix. Eu não vejo. Não tem nada que me interesse lá. Eu fico muito no YouTube, porque o YouTube toda hora aparece um negócio diferente. Parece alguém novo, alguma ideia nova. Então eu tenho ficado muito tempo lá. E, ao mesmo tempo, existe a questão da construção do seu nome. Então, quando você é um creator, você tem um canal no YouTube, você usa o LinkedIn, Instagram, TikTok, seja lá qual for a rede que você gosta mais, você não só está fornecendo conteúdo que é útil para a sociedade, ou inútil e entretém, tanto faz, tudo tem a sua aplicação, mas ao mesmo tempo você está ganhando audiência. A audiência é dinheiro. É tanto dinheiro que as próprias plataformas podem te remunerar, como
basicamente são consumidores que vão comprar coisas que você ofereça, que você desenvolva. Inclusive, o meu último, quer dizer, meus últimos negócios, eles foram criados a partir da comunidade. Eu ouvi o que a comunidade queria, cara, eu posso fazer isso, então se eu posso fazer, pronto. A gente criou empresas que tracionaram em uma semana, coisa que uma startup leva um ano para faturar, faturou em 2, 3 dias. Por quê? O público já estava lá. Chegando especificamente no LinkedIn, o LinkedIn é uma máquina subutilizada. As pessoas ainda encaram o LinkedIn como se fosse um banco de currículos e não, virou uma máquina de informação. As pessoas buscam informação no LinkedIn, elas buscam soluções para os seus problemas e agora o vídeo, isso é recente, tá? Isso foi uma recomendação do próprio LinkedIn. A gente, como Top Voice, a gente participou de uma reunião, eles passam, né? Sempre, ó, invista mais aqui, faça mais assim, mais assado. E o vídeo tem performado demais. Então, um exemplo, um post meu normal de texto bom, geralmente entregava 20, 30 mil views. Um post viralizado batia 200 mil views, né? Então, mas assim, raríssimo post de texto dá um view tão alto. Agora, assim, cara, os vídeos que eu postei semana passada já bateram 500 mil views. Cara, é muita entrega, só que a dinâmica é diferente, né? Porque vem a questão do tempo, né? A questão do tempo. 2 minutos dá para você ganhar uma eleição com 2 minutos. Se tiver 2 minutos, tem presidentes, né, que ganharam eleições com 2 minutos. Mas assim, 2 minutos é suficiente para você transmitir uma densidade de informação equivalente a um artigo, uma newsletter. Então, se você souber aproveitar esse veículo, com certeza você ganha seguidor, você ganha autoridade, é só saber usar. E antigamente eu achava, pelo menos eu achava, né, que era muito difícil fazer vídeo. Muito complicado, é complexo, você não tem as coisas em casa. Primeiro que você pode começar com o que você tem, Sim. é a primeira coisa. E segundo que hoje você tem ambientes como esse aqui que nós estamos hoje, da Crosshost, que, cara, é sensacional. A gente vê aqui, você tem vários estúdios à sua disposição. Você tem um estúdio ali em cima, que é um estúdio que parece o estúdio do Fantástico. Nossa, aqui é sensacional. Telão curvo, é a Crosshost, que é um parceiro nosso da Abbots também. Então, assim, eu acho que o pessoal tem que começar a perder o medo. Ah, com certeza. Eu acho que tudo na vida é uma coisa que eu percebi muito. Eu sempre fui um cara que, como criança, era muito medroso. Assim, fiz cursos, por exemplo, falar em público. Fazia curso para falar em público. Suava para falar com gente. Cara, não tem maneira melhor de você superar o medo que você enfrentar. Com certeza. Então, começa, dá o primeiro passo, começa a criar e a coisa começa a acontecer. E ninguém vai perder tempo te criticando. Ninguém vai perder tempo. Então, hoje, por exemplo, você já tem uma câmera incrível que é o seu próprio celular. Sim. Não tem como falar que não. O primeiro vídeo que eu fiz em 2004, e eu fazia porque eu gostava de fazer, eu deixava no computador. Eu fiz com uma Pencam, que era uma câmera que tinha resolução de 140 pixels, cara. Isso não dá nem um ícone isso daí direito. Então, por exemplo, vamos falar especificamente de vídeo de LinkedIn. Cara, pega a câmera frontal, grava, edita no CapCut. CapCut super fácil de usar. Por exemplo, eu demorei muito para entrar no vídeo porque, cara, Final Cut, Premiere, era muito complicado para mim. Quando eu vi o CapCut, eu falei, cara, eu mesmo edito minhas coisas. Então, o meu celular ele é muito ruim, né? Então, o que eu faço? Eu gravo com a minha webcam, que é boa, e eu dou o zoom e fica tosco mesmo, e é isso. E fora assim, os podcasts que eu participo, pô, você pega um podcast como esse, dá dezenas de cortes. Então, você tem material para meses de um podcast só. E, cara, imaginando agora, de novo, aquela uma parábola, mas aquela figura de você sendo o cara andando no meio do deserto, falando a sua revelação, levando as boas novas. Quais são as novas terras que você está indo? Para onde o Toya está indo, entendeu? Para onde que você vê agora? Qual é a nova coisa que você vai pregar? Qual que é o novo propósito que realmente aquece seu coração hoje? Cara, se você for pensar o que eu sempre busquei, eu sempre divulguei, foi o empreendedorismo, mas não o empreendedorismo empresarial. Antes eu pensava, não, todo mundo agora vai ser empresário. E eu vi que isso não é um caminho justamente pelos riscos, pela estrutura, realmente não é favorável. Mas o que não quer dizer que você não possa empreender. E o que eu tenho feito hoje bastante é o seguinte: empreenda com o seu talento. Você não precisa mais de estrutura, você precisa de você próprio
você precisa de um celular, tá? Para você fazer o quê? Cara, para você virar um talent as a service, então fazer o que você faz, só que para várias empresas, tá? De um jeito estruturado, lógico, a gente tem como ensinar isso. Virar um creator, certo? Então, se você tem algo a falar, algo a ensinar, vá no LinkedIn e fale, vá no YouTube e fale, tá? Isso pode virar um negócio para você. Outra coisa, se você quer criar um micro SaaS, que a gente fala, que é uma pequena startup que não precisa ser vendida nem nada. Então, hoje, você pode ter o seguinte, você pode ter o seu emprego, porque você precisa pagar suas contas, né? Eu não vou ser leviano e falar, cara, larga tudo, vira um empresário, não. Continua fazendo o que você está. Só que é o seguinte, se você tem um tempinho livre, comece qualquer coisa em paralelo. Creator Economy dá dinheiro, fornecer o seu talento. E quando eu falo fornecer o seu talento, não quer dizer que você tem que trabalhar lá. Se você é CTO, você tem que ser um CTO. Não, cara. Você pode ser um mentor, você pode ser um advisor, você pode ensinar pessoas. Deve ter alguma coisa que você faz que alguém quer aprender. Você não precisa cobrar uma fortuna. Então, eu vou te dar um exemplo claro. Cara, você quer criar um curso de qualquer coisa hoje. Você pode fazer hoje. Vai estar no ar amanhã. Certo? Você não precisa vender 100 mil, fazer 6 em 7. Se vender meia dúzia, cara, você cobra R$200, vendeu 4, pronto, já te pagou o almoço. Já é milão a mais que você tem. E o que você gastou? Você não gastou muita coisa. Então, eu sempre incentivo as pessoas a compartilharem o que eles têm de bom. E, naturalmente, a sociedade vai te remunerar por isso. Você não precisa se preocupar. Tem uma frase muito... Eu levo, não sei porquê, não sei de onde veio, mas eu levo sempre para a vida, né? Que é clear eyes and full heart can't lose. Primeira vez que eu fiz essa frase foi num seriado que chamava Friday Night Lights, que era um negócio sobre futebol americano e tal. Depois eu descobri que existe uma música, eu não sei quem que veio primeiro aí, mas basicamente o que fala é, se você tem uma visão clara e o coração preenchido totalmente para aquilo que você quer fazer, não tem jeito de errar, não tem como dar errado. Cara. E cara, é o que eu vejo em você, entendeu? Você é um cara baita visão, que inclusive muda, quando você precisa ela muda, você sabe desfocar, colocar aqui agora a visão é essa, mas você enche seu coração daquele propósito e vai. E assim, cara, você está ajudando muita gente, pelo menos para mim, eu sou fãzaço de ver o que você escreve, tomo, anoto, pego tudo aquilo lá, porque eu acho que é muito simples a maneira com que você escreve. Então agora eu gostaria de agradecer a você mesmo, cara. Agradecer pela possibilidade de estar falando com você, a oportunidade que você deu para a gente almoçar aquele dia, por uma simples mensagem no LinkedIn, e agora a oportunidade de vir aqui no Abotscast e passar essa mensagem para todo mundo que vai assistir isso agora nesse nosso novo empreendimento. Muito obrigado. Espero que você fique bem, espero que tenha gostado também de ter participado. Obrigado. Eu sempre agradeço assim, os espaços que são abertos, porque a minha ideia é essa. Se a gente puder levar isso para mais pessoas, você vê que não é algo especificamente comercial. Tem várias operações, não precisa ir para cá ou para lá. Mas eu acredito nisso. Eu acredito que se as pessoas se valorizassem mais, tivessem menos vergonha, até porque ninguém liga para você, esse é o fato, muito mais valor poderia ser gerado para a sociedade. Então, eu sempre falo, se você gosta disso que eu falo, cara, é só me seguir, eu compartilho com o maior prazer, eu vou almoçar mesmo, eu vou tomar café, porque o meu tempo é dedicado a isso. E eu fico muito feliz pelo convite e pelo espaço. Você sempre termina seu post com um abraço ou alguma coisa que é muito criativo. Se você fosse dar um abraço agora para terminar esse podcast, qual seria o abraço? Seria um abraço talentoso e felicidade, porque talento todo mundo tem, só precisa usar. Muito obrigado. Obrigado, meu querido.